Boa tarde pessoal. Queria agradecer pela presença de todos. Meu nome é Carlos Neto, eu sou jornalista, sou do canal Papuzini e hoje a gente está reunido aqui para conversar sobre Fan Home, esse quadrinho da Alison Bechdel, que foi lançado originalmente em 2006, trazido para o Brasil primeiro pela Conrad em 2007, inclusive com tradução aqui do André Conte, um dos nossos convidados, e agora está sendo relançado, né, no Brasil pela editora Todavia. Fan Home é um quadrinho extremamente importante por vários motivos que a gente vai conversar aqui. É um quadrinho vencedor do Eisner, é um quadrinho que foi apontado pela revista Time como a obra literária do ano, no seu ano de lançamento, 2006. É um quadrinho... A Alison Bechdel, eu acho que é legal falar, né? A Alison Bechdel, antes de lançar o Fan Home, ela já era conhecida assim, da crítica e do público de quadrinhos por causa da sua série de tiras Dykes to Watch Out For, que é uma série assim, pioneira, importantíssima em relação à representatividade lésbica na cultura pop. E aí, depois do Fan Home, a Bechdel lançou o Você é Minha Mãe, que é um quadrinho que foi lançado aqui no Brasil em 2013 pela Quadrinhos da CIA, né, selo da Companhia das Letras. Então, bora lá, começar aqui as apresentações dos nossos convidados. Hoje, para dividir a mediação comigo, a gente está recebendo aqui a Isabelle Félix, que é tradutora, colaboradora do Universo HQ, dona do Plano Infalível. A Belle, ela tem um projeto bem legal de resenhas diárias, que ela posta tanto no Instagram pessoal dela, quanto também no Plano Infalível. Caso alguém não conheça, acho que vale acompanhar, é bem legal mesmo. E os nossos convidados aqui, a Aline Zubi, que é quadrinista e cartunista da Ilustríssima, da Folha de São Paulo. Ela é autora de Síncope, era pra estar um aqui pra gente mostrar. Ah, tá aqui, tá no... Tem essa com quadrinista. Claro. Tem que aproveitar. Esse é o meu último zine, Síncope. Então, Síncope, né, que foi lançado ano passado, e você que eu trouxe, né? Esse ano venceu o Prêmio Dente na categoria quadrinhos, foi indicado ao HQ Mix também, e é bem legal. E a Aline também é autora do próximo Grito, que vai ser lançado em breve, daqui a umas 2 semanas. Na Bienal de Curitiba. Exato, na Bienal semana que vem, então semana já. Que vem. Que se chama Olhos Sobre Tela. Isso. Tá muito bonito, já adianto pra vocês. E é bem legal ter a Aline hoje aqui com a gente, principalmente porque os quadrinhos autobiográficos da Alison Bechdel foram tema tanto do TCC quanto da dissertação de mestrado dela. Então a gente tem aqui uma especialista no assunto. E o nosso outro convidado, que é o André Conte, que é jornalista, tradutor, editor, como eu disse, né, tradutor de Fan Home aqui no Brasil. O André foi editor da Quadrinhos da CIA, selo da Companhia das Letras. E atualmente é editor e sócio da Todavia, né, editora que nasceu no ano passado, e que de quadrinhos já publicou a revista Baiacu, Boulevard dos Sonhos Partidos, Sem Dó, o Livro dos Coelhos Suicidas, e também Eles Estão Por Aí, que pra mim é um dos destaques aí de quadrinhos desse ano. Então, Belle, se tu me permite, eu queria passar a bola aqui para os nossos convidados, né, já deixar uma pergunta para vocês dois. Eu queria perguntar para o André, por que relançar esse material? O que você considera que Fan Home tem de importante, de especial para estar no catálogo da Todavia? E para a Aline, por que tem Fan Home e os quadrinhos da Alison Bechdel como objeto de estudo, né? A mesma pergunta, o que você vê de especial, de importante nesse quadrinho? E aí? Quem começa? Bom, vamos aí. Boa tarde, obrigada por estarem aqui. E para contextualizar um pouco, o meu mestrado foi em teoria literária na Unicamp. E, como vocês podem imaginar, ainda é difícil ter espaço para pesquisa acadêmica de quadrinhos. É uma coisa que já evoluiu muito desde 2010. De 2010 para trás, você podia contar nos dedos da mão o número de congressos de quadrinhos que tinha no Brasil. Hoje, você não consegue ir em todos. Agora, no meio de agosto, estava tendo as jornadas internacionais, Histórias em Quadrinhos na USP, que é muito importante para essa comunidade. Então, uma coisa que a gente sempre percebe é que não existe departamento de quadrinhos em praticamente nenhuma universidade brasileira. Então, o meu viés, se eu quisesse estudar quadrinhos, eu tinha que continuar na minha área, que era a teoria literária. E o Fan Home é perfeito para isso. Ele foi uma ponte perfeita para eu conseguir abordar quadrinhos e literatura nessa pesquisa. Algo que é muito duvidoso, porque ainda hoje você tem que justificar por que vale a pena alguém aceitar uma pesquisa de mestrado sobre quadrinhos. Então a literatura ela ajuda, mas ela tem essa questão também, ela não pode ser uma muleta, né, para alguém aceitar a sua pesquisa em quadrinhos. Mas basicamente era essa questão do Fan Home. Não sei se todo mundo aqui já leu, mas a leitura e a literatura é algo que vai guiar toda a narrativa do Fan Home.
E também essa questão da autobiografia em quadrinhos. É algo que, para mim, era muito importante pesquisar, porque eu queria entender qual era esse mecanismo que a Bechdel usou tão bem, de conseguir desenhar a história dela e não só contar em narrativa. Então, nessa pesquisa eu quis aproveitar disso para analisar essa reprodução que ela fazia dos arquivos da família dela, que é algo que a gente pode depois conversar com mais calma. André? Bom, sempre que você vai republicar um livro, né, na verdade, tem uma editora, a gente publica não muitos quadrinhos por ano, então cada espacinho que eu tenho ali para lançar um quadrinho é muito precioso, eu escolho com muito cuidado, porque eu sei que eu não sou uma editora de quadrinhos que faz 2, 3, 4 lançamentos de quadrinhos por mês. E uma coisa que é muito difícil quando você faz pouco quadrinho é você acompanhar, de certa forma, o ritmo de lançamentos lá fora e aqui. Então eu tentei, quando fui fazer a editora e a programação de quadrinhos, na verdade, apostar em coisas que eu acho que são legais, que as pessoas vão gostar, que já saíram ou que não saíram, ou que são antigas ou que são novas. Então o primeiro quadrinho dos anos 90, que não estava publicado aqui. No fim do ano vai sair o Bone, do Jeff Smith, que já quase saiu no Brasil inteiro, foi cancelado no meio. Então assim, a decisão de publicar é sempre, no meu caso, mistura uma coisa, é uma editora, as pessoas precisam receber os salários, se alimentar, então é um livro que vai vender, é um livro que vai super bem nas livrarias, era uma demanda das livrarias, ele estava fora de catálogo, mas mais que isso, assim, eu acho que um livro, por que você republica um livro? Seja, sei lá, Madame Bovary, né? As pessoas continuam traduzindo e publicando edições críticas de clássicos, desde a Odisseia, Madame Bovary, porque o clássico, e eu acho o Fan Home um clássico dos quadrinhos, ele segue dizendo coisas sobre o nosso tempo, né? Então o Fan Home foi publicado em 2006, dentro de um universo, de um contexto político, social, cultural, muito diferente dos dias de hoje, principalmente nos assuntos que ele toca, de gênero, sexualidade, etc, etc. E tanto por isso que ele foi um livro muito pioneiro nesse sentido, assim como a tira dela, como a Aline falou, foi muito pioneira na representatividade lésbica. Então, Aline, não, você, desculpa, roubei seu lugar. Então, eu acho que é um livro que nos últimos 10 anos, mais ou menos, da publicação dele, ele ficou mais atual. As questões que ela falou, as questões que ela aborda, principalmente no que diz respeito a ela, a descoberta da própria sexualidade e da relação com a sexualidade do pai, e isso dentro de um contexto que está muito bem ilustrado no livro, que vai ali do bicentenário americano, das Stonewall, de todas as coisas da cultura gay que aparecem no livro, via observação dela, tudo isso está eu acho mais relevante hoje. Então eu acho que o livro é um clássico por isso, porque ele foi publicado, ele causou um estardalhaço, como ele falou, era o livro do ano, a Alison Bechdel saiu de uma coisa era uma quadrinista independente, publicada em vários jornais, mas não era conhecida mundialmente como ela é hoje. E aí, de repente, fez esse livro e acho que agora ele ficou ainda mais atual, um pouco mais urgente, assim, a coragem dela, assim, é como você pensasse, publicar esse livro em 2006 era uma coisa corajosa. Eu acho que se ela não tivesse escrito o livro e fosse publicar hoje o livro, era mais corajoso ainda devido ao contexto meio escabroso que a gente vive. Então foi meio por isso, assim, porque eu achava que era a hora certa desse livro estar na mão das pessoas, dessas discussões fazerem parte de novo dessa pauta, e porque é demais, né? Não sei quem leu, mas é que é muito bom. Né? Sim. Você fala desse contexto escabroso que nós estamos atualmente, e aí eu trago novamente essa pergunta, mas sobre um outro olhar. A gente está num Brasil extremamente evangélico, mas não um evangélico positivo, um evangélico alienado, extremamente conservador. E além dessa questão cultural, a gente também está passando por uma crise no mercado literário. Então, como é agora lançar esse Fan Home que já não está mais nesse fervor de 2006, 2007? Assim, para o mercado de livro tá horroroso. Não sei se as pessoas sabem, mas o mercado livreiro no Brasil passa por uma grande crise, as grandes livrarias estão demitindo, não estão pagando, as editoras estão atrasando pagamentos. Então, assim, tem todo um contexto, e como você disse, um contexto social, de conservadorismo e tudo mais. Essa parte não me preocupa muito. Assim, eu até a gente vai fazer um livro sobre evangélicos na editora, que é um pouco sobre isso, assim, sobre a diversidade da população evangélica no Brasil.
que eu acho que tem muito a ver também com o momento de lançar esse livro e que, a mim, depois de conversar muito com a autora que vai escrever esse livro, é muito mais diversa do que parece, assim. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a maioria dos setores da Universal é a favor do aborto, que é uma coisa que não fica muito claro no discurso deles, mas eles têm uma diretriz de se a pessoa vai lá, eles apoiam. Então, assim, eu acho um universo muito complexo, e nesse sentido, For Home é um livro muito complexo. Enfim, entrando um pouco na coisa do spoiler, mas sem estragar o livro, a relação dela com o pai é muito ambígua, a relação dela com a mãe é muito ambígua, a relação dela com sexualidade, com gênero, com vestimenta, com corpo, é tudo muito ambíguo. Não é um livro que você crava, assim, olha, ela é esse pai que destruiu a vida familiar delas, que transava com adolescentes, que... Ela ama o pai, ela é muito mais simpática, eu acho, muito mais simpática ao pai no livro, o olhar dela, do que a mãe. Na verdade, a tua tendência é falar, a mãe é uma vítima, a mãe é meio um fantasma no livro, porque... Então, assim, ele é um livro muito complexo, e eu acho que é um momento muito complexo, assim, que as coisas não estão... embora pareça existir simplesmente uma polarização acirrada, eu acho que o problema, justamente, é que as coisas estão muito complexas. Você tem uma população evangélica, que daqui a 30 anos vai ser 75% da população brasileira, uma incompreensão nossa dessa realidade. Então, eu acho que, embora não sejam temas exatamente iguais, eu acho que é um momento complicado, assim, de mais do que nós contra eles. E o livro é meio isso, assim, não é ela contra esse pai que deu a vida dela, é ela meio que eu gosto desse cara. Então, acho que por aí tem a ver. Você concorda com isso também? Sim, porque ela, a própria Bechdel, ela, em vez de só contar a história dela, tá sempre fazendo esses paralelos e refletindo tanto sobre a autenticidade dessa autobiografia, né? Ela sempre duvida de si mesma, das memórias dela, que ela registra, mas também dessa ambiguidade. Pô, meu pai quase foi preso por beijar meninos de 17 anos, mas eu amo ele. O que eu vou fazer com isso, sabe? E pela questão, eu acho importante trabalhar essa dualidade, tanto nesse campo da homossexualidade, da identidade de gênero, mas também em como esse quadrinho fala da morte e do suicídio, principalmente. O que a gente estava até falando no outro dia, que é um dos poucos livros que eu li até hoje que conseguem falar de suicídio de um jeito não tão distante e não tão apologético. E eu acho isso impressionante, eu acho isso absurdamente difícil de fazer. Sim. E também lida com essa dualidade. É óbvio que ela não queria que o pai dela morresse, mas ela quer acreditar, porque assim, tem dúvidas se o pai dela se suicidou ou não, mas ela quer acreditar que ele se suicidou, porque isso seria um vínculo entre os dois. Sim. E pra quem lê isso, você acha que a Alison Bechdel, que mina bizarra, né, velho? Tipo, mas dá pra entender, porque realmente não é tudo preto no branco, né? E sobre o vínculo dela com o pai, né? Acho que uma das coisas, já entrando um pouco na história, assim, acho que uma das coisas que chama bastante atenção em For Home são as constantes citações literárias, né? E a maneira como ela trabalha isso, relacionando essas obras, esses autores e autoras a ela, ao pai e a relação deles dois. Eu queria... Tu é formada em literatura, né, Aline? O André trabalha diretamente com literatura. Como que vocês veem isso no quadrinho? É algo que chama a atenção de vocês? Chamou a atenção de vocês quando vocês leram For Home assim pela primeira vez? E aí? Para mim... Sim, me chamou a atenção, porque For Home, eu li em 2008, eu estava no primeiro ano da faculdade de estudos literários na Unicamp, e eu não sei, para quem convive com quem estuda literatura, às vezes existe essa distância de quadrinhos, esse preconceito babaca com quadrinho, e For Home foi um livro que me fez voltar, me fez ver quadrinho como um suporte incrível para contar qualquer tipo de narrativa. E justamente essa relação da Bechdel com a literatura que me deixou admirada, porque ela consegue transformar texto em imagem de um jeito genial. Você começa a ver os requadros cheios de texto e você fica meio... O que essa pessoa está fazendo aqui, sabe? E também as associações que a Bechdel faz, de se comparar com personagens literários, de comparar a vida dos pais dela com vidas de
personagens de livros que eles gostavam. Eu acho que o importante no Fan Home não é só as obras que ela cita em si, mas as relações de sentido que ela consegue construir. Eu acho que isso que deixa muito mais interessante, porque Fan Home pode ser, ele tem potencial, não sei se você concorda comigo, mas para um leitor assim desprevenido, ele tem um potencial de ser um quadrinho muito arrogante, de trazer uma base muito muito profunda que pode desencorajar algum leitor, sabe? Mas o jeito que ela constrói essa relação deixa a coisa mais leve. Eu acho que eu acho exatamente que é por aí. Você pega um livro cujas duas obsessões primárias da autora são Proust e James Joyce. São dois dos autores considerados difíceis, pedantes, etc. e tal. Então, assim, ela de saída, ela atravessa a rua para pisar numa casca de banana, né? Que tu falar de Proust, Joyce, engendrar isso com vida própria. Eu acho mais curioso são exatamente as escolhas das obras que ela cita no livro. Eu vou destacar 4 que eu acho que são totalmente indissociáveis do que é o próprio livro e da vida dela, né? Ela faz um curso de Ulisses. Ulisses entre 1 milhão de coisas, o livro sobre um pai que perdeu o filho 11 anos antes, e ele está em busca de um filho espiritual e de um filho cujo pai ele não reconhece como seu pai no sentido não físico da coisa, e que está em busca de um pai espiritual. E é um livro que, de novo, entre muitos e muitos e muitos assuntos, trata da consubstancialidade das relações familiares. As pessoas que são nossos pais e nossas pessoas na vida, elas são de sangue ou não? Isso é uma coisa. Do outro lado, Proust, que é uma história de um menino que escreve um livro de 7 volumes e que é o autor que só fez isso na vida, o pequeno Marcel. E o pequeno Marcel, em todo Em Busca do Tempo Perdido, ele tem 2 caminhos para a vida dele. O caminho de Guermantes e o caminho de Swann. Swann é a aristocracia extravagante, enfim, eles representam coisas na vida dele e durante o livro inteiro são lugares para onde o narrador tem que ir. Ele vai para esse lado ou para esse lado, e todo Em Busca do Tempo Perdido é a conclusão de que os 2 caminhos levam para o mesmo lugar. E que, na verdade, eles são caminhos muito mais próximos, eles se cruzam e não se distanciam, que é o que está acontecendo com ela e com o pai dela. O terceiro livro é a obra do Fitzgerald, que é um sujeito que usou a própria vida como matéria-prima da própria literatura, que é o que a Bechdel está fazendo, e o quarto é a Colette, que está falando num universo muito parecido de excessos e descobertas e liberdades novas do que o Fitzgerald, mas no campo estritamente lésbico da vida gay da Paris dos anos 20, como que era, uma espécie de autobiografia sexual subterrânea de Paris, que é o que ela está fazendo com a própria vida e com a vida do pai. Então, assim, não é que ela escolheu falar de Ulisses ou falar de Proust ou falar dessas coisas para um pouco afetar e contaminar o livro de literatura. E aí tornar essa obra um romance gráfico elevado, porque fala de Ulisses e não sei o que. Na verdade, ela engendra isso no livro, ela é meio antipática ao Ulisses no livro. As coisas que ela está prestando atenção no Proust são as plantas, a relação do botão com sexualidade, o olhar dela para o livro dela. Então, o que eu acho que é isso que você fala da literatura e do risco de ser pedante, eu acho que é como ela escolheu livros que são indissociáveis dessa história de vida dela, ou pelo menos no livro ela os torna indissociáveis da vida dela. E além dessa questão de, às vezes, os livros que são chamados, né, pelo contexto da vida dela, tem essa intimidade muito... É muito gostoso de ver a maneira como ela não coloca os autores num patamar, né? Tem uma passagem que ela fala: se tem alguém mais viado que meu pai, é o Proust. Então, tipo, eu amo isso, porque ao mesmo tempo que ela cita textos muito densos, passagens que ninguém mais se dá o trabalho de analisar, ela consegue ter essa intimidade com os autores, se aproximar dessa biografia deles. E são só autores, só para começar, todos autores que escreveram obras autobiográficas. Né? O Proust escreveu basicamente a vida dele, ele trocou a paixão pelo Reynaldo, né, que era o motorista dele, pela paixão por uma mulher, mas é um livro também de cultura gay, né, um livro, se existe uma bicha maior do que o pai da Bechdel, era o Proust, né? Então ele é um livro
muito sobre isso, e todos os outros. O Joyce famosamente disse, eu não tenho imaginação, eu só tenho memória, então a memória vai me servir. Fitzgerald é muito leve a distinção da vida dele, e a Colette escrevia também sobre si. Então também são só autores que escreveram sobre si e transformaram isso em algo mais universal. Então, em termos de experiência, eu queria saber, tanto do ponto de vista como tradutor e editor, e como do ponto de vista de leitora, não como mestre do assunto. Vocês acham que é necessário ter esse conhecimento prévio das fontes que ela traz, não só de literatura, mas ela também fala de Família Addams, teatro, ela traz várias outras referências. Vocês acham que é necessário? Vocês acham que isso interfere na compreensão, na experiência da leitura do quadrinho? E como tradutor também. Eu acho que assim, como tradutor não tinha como escapar. Eu fui editor do Ulisses, então eu tenho a vantagem de e meu pai está traduzindo o Proust, a obsessão da vida dele inteira. Então, são dois assuntos que estão presentes na vida. Então eu tinha quem consultar. Assim, também o tradutor do Ulisses me ajudou, um monte de coisa. Mas eu acho que ela é mais uma porta de entrada para essas obras. Eu conheço muita gente que entrou nesses livros, na Colette, no Fitzgerald, um pouco pela experiência dela, assim, não acho que... Claro que se você lê, eu li o Ulisses, então eu consigo ver relações super que ela cria que são para o leitor e tal, mas eu acho que é uma via de mão dupla. Você pode conhecer esses livros e se divertir mais com o Fan Home, ou usar o Fan Home para se abrir também para esses livros, porque ela também deixa eles muito interessantes, assim, dá muita vontade de ler as coisas que ela lê, porque ela é... Enfim, ela gosta... não sei se você concorda, que ela te deixa com vontade de ler esses livros. Sim, a Bechdel ela é muito obsessiva e ela até fala que ela tem um transtorno obsessivo-compulsivo e essa obsessão dela faz ela criar redes de sentido que acabam costurando essas obras que ela cita de um jeito tão interessante que você fica obcecado junto com ela sem querer, assim. Eu acho que se essas obras fossem só apresentadas, como a gente falou aqui, de um jeito mais pedante, isso desencorajaria a leitura. Mas eu acho que como leitora de quadrinhos, quando eu li Fan Home pela primeira vez, foi a mesma sensação. Eu não me senti tão inibida assim, por causa dessa intimidade que ela tem com as obras e essa liberdade que ela tem, que pode ser um pouco irritante, mas enfim, essa liberdade de fazer associações absurdas, às vezes, entre ela e as obras. Mas vocês acham que isso tem um lado também de distanciamento dela com o pai? De ela buscar essas referências e, enfim, fazer sempre esse paralelo entre o fictício e o real. Você acha que vai por esse lado também? Eu acho que sim. Essa questão de tudo no quadrinho passar pela leitura, né? Não só pela literatura de obras clássicas, mas a própria descoberta da homossexualidade dela. Ela fala que ela começa na teoria antes. Anos antes dela ficar com a primeira música, ela leu não sei quantos livros sobre lesbianismo e descoberta de si. Então, eu acho que tem a ver, sim, com um distanciamento, mas é isso que deixa uma autobiografia interessante. Tem teóricos de autobiografia que vão falar que a questão da alteridade, de você passar pelo outro antes de falar de si mesmo, é que deixa uma autobiografia interessante. Então, é uma relação dúbia que a gente tem quando a gente consome autobiografia. Mesmo em rede social, se você vê alguém falando só de si, você vai parar de ler na segunda linha, meu. Se a Alison Bechdel falasse, ai, olha como a minha vida é foda, meu pai se matou, nossa, que pena, que chato. Tipo, essa densidade cultural e literária que ela traz. E esse olhar para o outro, esse outro sendo o livro ou o pai dela, é que deixa a vida dela, é que faz a gente ter vontade de conhecer a vida dela. Eu acho que tem É engraçado, eu acho que ela roubou duas coisas legais do Ulisses, do qual ela é uma leitora muito melhor do que ela dá a entender no livro. Uma é assim, Ulisses é um livro que famosamente também, ele se deforma de acordo com a narrativa. Então ele, entre muitos dos efeitos que isso causa no leitor, tem personagens que você é muito antipático a eles. Tem uma figura que é o McCoy, que o personagem principal encontra na rua, e você imediatamente fica irritado com esse personagem, porque o personagem principal está muito irritado com ele, só quer se livrar, ele está tentando, na verdade a cena, enfim, ele está tentando seguir uma mulher na rua, e o cara meio que atrapalha o momento sexual dele, o que é sempre um problema para ele durante o livro inteiro. E você fica muito antipático a esse personagem.
E aí, se você lê o livro, você vê que, na verdade, o livro não é antipático ao McCoy. O livro, na verdade, mostra que ele é um cara que tem uma relação conjugal muito difícil, que ele vem num lar muito quebrado por razões externas a ele. Na verdade, é uma história muito tocante. Se você olha por esse lado, dá até um pouco de raiva do Bloom, de estar impaciente, de não dar atenção para esse cara que só está precisando ali um pouquinho de um afago. E ela faz isso no livro com o pai dela. O livro é inteiramente mediado por literatura e arte. Ela nunca chega em alguém, acessa alguém diretamente. Ou pelo menos é uma impressão que você tem no livro inteiro, de que tudo está sempre... Tem isso que você falou, um distanciamento. Ao mesmo tempo, tem um quadrinho do livro, o pai dela morre, enfim, o pai dela morre, você sabe, na primeira parte, não é meio o Titanic afunda e dá pra ver o filme. E aí tem uma hora que as pessoas estão falando pra ela do pai dela, essa coisa de funeral, que as pessoas vêm te dizer coisas, um horror, e alguém fala assim, vocês me davam uma impressão de ser muito próximos, eu nunca vi duas pessoas tão próximas. E ela ilustra isso com um quadrinho deles dois tocando piano. Ela e o pai tocando piano e cantando juntos, sorrindo, papapá. É um quadrinho. Isso não aparece no livro inteiro. Nenhum momento em que eles têm essa proximidade direta. Tudo bem que ainda é mediada por um piano, não é uma conversa de face a face, mas eles estão sorrindo e é uma cena super bonita. Isso não está no livro. Então, assim, eu acho também que algo dessa relação dela com o pai espertamente não entra no livro. Ou ela dá dicas também, de que ela era mais próxima dele do que você está entendendo. De que a condição de vítima, de que ela tinha uma certa raiva da mãe dela por não ter contado para ela, não porque ela queria se revoltar com o pai que era gay, mas porque teria ajudado ela a entender um pouco também o que estava acontecendo com ela, né? Então, tem muitas coisas ali que ela não diz no livro. Isso é uma ferramenta assim da autobiografia, que você tem que confiar no que a pessoa está te dizendo, mas às vezes você não percebe que ela não está te dizendo coisas tão relevantes quanto. Então eu acho que a literatura ela usa para criar esse efeito assim de distância do pai, mas eu tenho relações confusas com a relação deles dois. Assim, eu acho que ela não disse algo para nós sobre eles dois, assim, não algo chocante, bombástico. Ela não disse, ela disse que eles nunca se beijaram. Para beijar ele, ela foi um dia e beijou a mão dele que nem um. Mas eu acho que tinha outra proximidade deles que o livro intui, mas não entra por conta dessa que ela impõe essa distância. Sobre esse processo narrativo dela, porque assim, ela demorou 6 anos para escrever esse livro, né? Ela começou aos 40, ela foi lançada quando ela tinha 46, então realmente foi algo que demorou muito tempo para ela conseguir. E muitas vezes as pessoas vão até ela falando assim, como foi? Depois que você escreveu esse livro, você se sentiu um processo catártico, como se você finalmente tivesse conseguido se livrar do seu pai, coisas do gênero? E ela fala, sim, Mas ao mesmo tempo ela também fala que não foi só isso. Eu escrevi diários durante toda a minha vida, eu conversei com minha família, eu fiz terapia, eu fiz 1 milhão de coisas. Então, queria que vocês falassem desse processo narrativo dela, que talvez algumas vezes deixe algumas coisas escondidas, exatamente porque ela ainda lidando com aquilo ali, entendendo com determinados aspectos da vida dela. Bom, acho que faz parte do processo de qualquer autobiografia. Existe uma frustração de nunca poder abordar tudo, né? Porque se você é o seu próprio objeto de estudo, você nunca vai ter fim. Enfim, até você morrer. Mas não é você que vai registrar isso. Então, para alguns teóricos, a autobiografia ela é definida pela frustração. Primeiro por isso, você nunca vai parar de registrar sua vida. E também pela impossibilidade material. A Bechdel não poderia fazer um quadrinho de 1000 páginas dando mais detalhes, mesmo se ela quisesse. E eu acho interessante, eu acho importante isso, dessa questão de não mostrar tudo. E parte desse processo narrativo que trabalha com esses níveis do mostrar e do não mostrar, trabalha também com o próprio suporte de quadrinho, né? Você já não está mostrando, você está desenhando. Você já está passando por outro nível de ressignificação da sua experiência. Então, o que eu acho muito interessante da Bechdel é ela conseguir redesenhar arquivos, fotos, diários da família, e mesmo assim a gente se sente completamente convencido. E não, a gente não viu nenhum arquivo da família dela, são desenhos, sabe? Que ela com certeza alterou, ela adaptou. Para cada tradução tem um novo modo de
fazer o letreiramento, enfim, de adaptar isso. Então, eu acho que isso é algo que nunca vai escapar, sabe? É algo que a gente, enquanto leitor, tem que aceitar. Mais ou menos isso. Eu acho que você falou dos arquivos, posso pegar a sua? Claro. Eu queria confirmar, uma hora eu precisava confirmar o nome do pai dela, que está escrito no túmulo, e eu não queria errar o nome do pai dela. Bruce. E aí eu procurei Bruce Allen Bechdel. Isso. E aí no Google Images aparece uma imagem, que é um abre de capítulo, pera, que é exatamente essa aqui. Aquela velha catástrofe, 55 ou 87. Essa aqui. Aparece exatamente essa foto, como tirada pela família. Tem algum tipo de Pinterest. Alguém botou essa foto online, a foto de verdade. E dá um efeito muito estranho, assim, que é a reversão dessa mediação. De repente, ele é exatamente como ela descreve, embora é muito estranho, né? Porque o desenho ele reduz e universaliza o personagem, mas é muito parecido com isso aqui. E é interessante como que na hora de desenhar a foto, ela muda, né? E tem um dado engraçado sobre ela, que aí, enfim, ela já deve ter falado em entrevista, não estou revelando nenhum segredo, porque até foi a gente que me disse. Mas ela desenha com foto. Ela demora a desenhar porque ela pede para os amigos posarem, ela fotografa e aí ela desenha as fotografias. Ela tem essa relação com a imagem, né, com transpor a imagem, mesmo quando não é documento. Eu acho que ela precisa de uma imagem para depois fixar. Eu acho muito curioso o jeito de trabalhar dela. E, de novo, olhem para o livro. Tem duas pessoas que moram na casa e que são parte integral da vida dela e que não aparecem, que são os irmãos. Ela dá a entender que um é músico e que o outro é engenheiro, porque volta e meia um aparece com um aviãozinho e o outro aparece tocando bateria. Pelo que eu sei, o irmão é tipo músico de uma banda de heavy metal, não é? E o irmão é um puto engenheiro, enfim. Então, assim, o livro é cheio de fantasmas e omissões e questões. Isso é muito presente em qualquer autobiografia. Não sei se vocês já leram, por exemplo, Blankets, do Craig Thompson, Retalhos. Aqui é uma história autobiográfica, certo? É tudo mentira. Eu perguntei pra ele. A menina, a namorada, sobre quem ele está escrevendo, era a namorada dele anterior, assim, era uma namorada recente. Ele usou um modelo de uma menina que ele conheceu na juventude. É um monte de história. Ele tem uma irmã que não está no livro, porque eu perguntei, mas não tinha nenhuma função narrativa minha irmã no livro. Então eu cortei minha irmã do livro. E aí você pensa também, isso que ela está falando, é uma autobiografia em quadrinhos, mas é uma narrativa. E as narrativas, elas pedem... Às vezes o irmão ele pode ser cortado porque ele não cumpre nenhum papel naquela história. Não é dizer que o irmão não cumpriu nenhum papel na vida dela. É que naquele enfoque que ela está dando, para aquela linha que ela vai puxar, o irmão desinteressa. Então, Retalhos, é óbvio que é um livro autobiográfico. Tem um sentimento de descoberta de amor. Mas o sentimento sobre o qual ela está falando não é a menina sobre a qual ela está falando, é sobre um relacionamento mais recente dele. E o mesmo vale para um livro de uma pessoa escrito de 2000 a 2006, para um pai que morreu nos anos 80 e 90. 80, né? Isso, 80. Ela não está escrevendo também só sobre os anos 80, ela está escrevendo sobre 2000 a 2006. E o livro traz tudo isso também, está meio embolado tudo isso no livro, de um jeito que funciona, eu acho. E ela mostra muito desse processo no Você é Minha Mãe, né? Ela acaba mostrando ela tirando uma foto dela própria para se usar como referência de desenho, enfim. O Você é Minha Mãe, que está ali, ele tenta um pouco dar conta da relação dela com a mãe. A obsessão dela é o Winnicott, né? o pedagogo, o psicólogo infantil. É um livro muito diferente do Van Home, até mais denso, mais chato às vezes, mas é tão bonito também, porque ela tenta dar conta da mãe, e eu acho o livro um fracasso emocional. Nesse sentido, ela não dá conta da mãe. Você termina o livro com a mesma sensação que ela não conseguiu chegar na mãe. É um acontecimento artístico, assim, eu acho muito, muito, muito bom. Mãe é muito mais complexo que pai, né? Mãe é quem pariu, mãe é o espelho. Não, eu só carrego uma madeira, tá simples. Gente, vamos só mudar um pouquinho de assunto, assim. Talvez a gente volte depois para isso também. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância da Alison Bechdel em relação à representatividade lésbica. Tanto do Dykes to a Childhood, de onde se originou, por exemplo, o Bechdel Test, se puderem falar um pouco já sobre isso também, quanto no Van Home, que é uma dinâmica totalmente diferente, mas também tem sua importância, assim, nesse sentido, né? Vocês podem falar um pouco sobre isso? É até meio clichê, assim, todo mundo acaba descobrindo a Bechdel por causa do teste de Bechdel, né? E só depois vão se tocar que ela é quadrinista. E para quem não conhece esse teste, ele ficou famoso, né, nessa época do Dykes to Watch Out For,
Ainda não tem tradução para esse título, mas é algo como sapatões pra gente ficar de olho. Então, ela mostra a cena em que ela viveu a juventude dela numa cidade média dos Estados Unidos com as amigas lésbicas dela, e ela queria registrar esse momento, assim, dos anos 80. Esse teste é muito simples, na verdade. É resultado dela tendo uma conversa com a amiga dela sobre cinema. Elas tinham acabado de ver um filme e se tocaram que não tinha nenhuma personagem feminina importante. Então essa amiga que deu a ideia do teste para ela, que depois que você assistir um filme ou ler um livro, um quadrinho, preste atenção se tem mais de uma personagem mulher, se elas conversam entre si e se o assunto da conversa é qualquer coisa que não seja um homem. Se elas têm nomes. E se elas têm nomes, desculpa, isso mesmo, obrigada. Então é um teste muito básico que você pode aplicar para qualquer obra, e foi a amiga dela que deu a ideia, mas o teste acabou levando o nome da Bechdel, porque foi a Bechdel que fez o quadrinho sobre isso. Então, eu acho que para representatividade é importante. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, tem um site que chama The Bechdel Test. Ele tem a lista de filmes que são aprovados nesse teste e os que não passam. E o fan home em si, eu acho que ele é importante para a visibilidade, pela questão do desenho também. Eu acho que é importante que haja literatura sobre homossexualidade, mas quando você vê pessoas de qualquer minoria desenhadas, elas ganham uma materialidade nova. Elas ganham uma visibilidade que tem esse duplo sentido da palavra mesmo. Então, é importante desenhar sapatão, é importante desenhar pessoas gays, pessoas negras, enfim, pessoas que a gente não vê, que não fazem parte da nossa cultura visual, do nosso cotidiano. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu não tenho muito... eu não saberia elaborar sobre a importância. O que eu consigo ver é a importância que o livro parece ter para as pessoas e para a comunidade lésbica. Eu vi isso na resposta que o livro teve nas redes sociais, na maneira com que as pessoas encorajavam as outras a ler os livros, ou entravam nos comentários e falavam, fulano, você tem que ler esse livro, isso aqui fez isso comigo. Então, assim, eu não tenho como entender como ela, o impacto disso, mais histórico da coisa. Eu senti a reação e foi muito forte, assim. E aí, do meu lado, foi tomar cuidado, sabe? Idiotice, por exemplo, mas mostra como os tempos são diferentes. A primeira tradução é de 2006. Eu tinha traduzido por homossexualismo. Aí eu estava relendo a tradução e falei, olha só, isso aqui em 2006 passa. Sim. Ninguém ligou, não é uma linha a respeito. Se eu fizer isso agora, eu vou tomar um pau gigantesco e obviamente, porque está errado. Então, também, do teu trabalho de certa forma, dada a importância desse livro, é fazer isso direito. Então, todos os termos que ela usa, essa frase, por exemplo, essa do pai que você cita, não tinha ninguém mais bicho ou mais viado. Eu consultei uma amiga, perguntei, sabe, tudo foi, não para não ofender ninguém, mas eu queria que as pessoas se sentissem identificadas e representadas pela maneira com que os personagens falam. Então tem uma hora que ela fala, eu tinha um apelido que eu nem precisava entender o que é para saber o que era, que uma hora chama ela de Butch. Butch é tipo de butcher, né? É uma expressão para mulher mais macho, né? Aí eu tinha traduzido para sapata. Aí eu perguntei para uma amiga minha, que é lésbica, e ela falou não, porque aqui ela ainda não descobriu que ela própria é sapata. Então, se você fala, eu sabia o que é... Aí a gente acho que ficou machona, ficou uma coisa que ficou machona. Mas assim, a tentativa, claro que alguém vai achar ruim, alguém vai achar bom, isso também está fora do controle e tudo bem. Mas a tentativa foi então que as pessoas se sentissem ali na linguagem do livro representadas também, que não fosse, por exemplo, não se deparassem em 2018 com o homossexualismo. Então isso tudo foi arrumado e corrigido nessa edição. Então assim, que a gente vê que é uma grande representatividade para os homossexuais, para as lésbicas, isso daí está bem claro. Muitos críticos consideram também como um livro, uma graphic novel, que foi um ponto de virada, né, para as HQs e para todo esse universo. E a Bechdel, ela fala em entrevistas que ela acha que Fan Home só começou a realmente fazer sucesso quando caiu nas graças dos críticos literários. Porque os críticos de quadrinhos já estavam sabendo, estavam falando super bem, mas ele realmente só foi visto quando caiu na literatura.
Vocês acham que isso é algo positivo ou negativo para a mídia dos quadrinhos? Precisar do aval literário? Eu acho que do ponto de vista do quadrinho, acho que foi... Alguém perguntou isso para um quadrinista que eu não estou lembrando quem é. E o cara respondeu, não, isso está resolvido. O Spiegelman ganhou o Pulitzer em 91. Próximo assunto. Eu acho que assim que deu assim, a fronteira entre a alta e a baixa literatura. O popular e o elevado. Tudo isso assim, não existe mais. Rigorosamente nunca existiu. A baixa literatura, a alta literatura, ou como no inglês eles têm aquele intermediário que é o middle brow, né, que seria ela é literária, mas narrativa, então ela não é comercial, mas ela não é rebuscada. Tudo isso se foi, eu acho. Tudo isso se foi em todos os gêneros, no cinema, na literatura, no quadrinho, na dança, no teatro, tudo isso foi embora. Mas eu acho que, curiosamente, quem ajudou a puxar isso, quem ajudou a demolir essas barreiras, e mostrar o quanto isso era inadequado do ponto de vista de própria análise literária, com o que for, assim, eu acho que aí foram os quadrinhos. Eu acho que ali a turma do Crumb, do Spiegelman, do Gary Groth, desses caras que nos anos 60 e 70 estavam ali, né, a própria Aline Kominsky, quando estavam também os primeiros quadrinhos, tudo isso ajudou, assim, o Crumb era um cara que os quadrinhos do Crumb podem ser muito abjetos, muito abjetos e horrorosos e misóginos e deprimentes e pesados e não sei o que. E também eles podem tocar lugares muito altos de honestidade e sinceridade a respeito de quem você é e de entender seu lugar no mundo. Enfim, acho que essas fronteiras já foram meio apagadas e acho que o quadrinho, na verdade, teve um dos méritos dele, junto talvez com o cinema dos anos 70, Mean Streets, todo o começo ali dos Raging Bulls, né, que é um livro que chama... Esqueci que é um livro sobre o cinema dos anos 70, o cinema marginal dos anos 70, que hoje são os caras Scorsese, Coppola, George Lucas, esses caras. Essas fronteiras se foram. E aí, volta e meia, agora um quadrinho cai nas graças dos críticos. E eu acho que quando um quadrinho ser literário, e aí por isso ele ganhou esse aval, eu acho que às vezes isso é um problema assim, do tag da Amazon, sabe? Eu acho que pro quadrinho mesmo foi. Ninguém vai dizer que... Sei lá, tu pega um quadrinho muito podre, assim, você pega uma coisa às vezes muito mal-humorada, que não tá falando da vida e das coisas que ela... E ela chega nesses lugares, sabe? As coisas, não sei se estou me deixando claro, mas eu acho que assim, é uma pena para a crítica, que precisa de uma coisa, e isso é muito de mercado, que às vezes você descobre esse livro, e aí você fala dele, mas tem milhões de livros que não caíram nesses caninhos, e que são lidos e conhecidos e que estão por aí há muito tempo. Aí tem fenômeno, tem Persepolis, que é um fenômeno, tem esse que é um fenômeno. Aí, mas isso é de mercado, a gente vive no mundo de mercado. Sempre vai ter uma coisa que é de fenômeno e acho meio os caminhos separados. Né? Mas bom quando é um fenômeno porque vende. Pagar salários e receber. Eu acho que isso tem a ver um pouco com o que eu falei sobre a questão da academia também, da pesquisa. Exato. Então, se for ver, o que é crítica de quadrinhos no Brasil? É minúsculo. Então, assim, eu não sei até onde mesurar essa ameaça, sabe? Acho que a gente, sei lá, eu acho que tá muito bom como tá agora, que eu não vejo mais também esse limite entre literatura e quadrinhos. Eu acho que isso já foi muito batido e é importante partir para outras questões. Mas você acha que a academia é mais lenta em aceitar essas diferenças, em aceitar uma cadeira sobre cinema de horror dos anos 60? Assim? Com certeza. Você acha que a academia ainda resiste mais do que os seres humanos normais? Com certeza. Eu acho que ainda existe essa necessidade desse apoio, pelo menos na academia do Brasil. Assim, na Escócia já tem programa de mestrado em quadrinhos, não existe mais essa divisão de departamentos de teoria literária ou não. Nos Estados Unidos já começa a ter também essas cadeiras de quadrinhos. É outra relação, mas aqui acho que ainda tem bastante resistência. Eu não sei agora, no meu último ano de mestrado eu estava começando a ter aulas sobre Harry Potter na Unicamp. Ou seja, eu acho que algumas coisas estão mudando. Sim.
Mas eu tento... Eu não sei até que ponto é produtivo se preocupar com isso. Então, é isso. Não, legal. André, todos esses autores que tu mencionou têm uma importância gigantesca nos quadrinhos, os quadrinhos autobiográficos e tudo mais. Quando você pesquisa sobre fan-home na internet, um dos primeiros textos que aparece é de um cara chamado Sean Wiles, que ele escreveu para o New York Times na época do lançamento mesmo, e que ele fala que fan-home teria sido um quadrinho pioneiro porque empurrou quadrinhos e memórias para direções totalmente diferentes, assim, que ainda não tinham conseguido atingir. Eu queria perguntar se vocês concordam com esse pioneirismo de fan-home? Vocês acham ainda, sei lá, se a Bechdel ela tem uma maneira, ela acabou criando uma maneira própria de fazer quadrinhos autobiográficos? Eu não sei até que ponto seria pioneiro. Eu estou tentando pensar em fan-home. Sim. Até que ponto ele é revolucionário, experimental nesse sentido, inovador. Eu acho que o que é pioneiro na Bechdel é a habilidade dela de criar relações de sentido. Eu acho que isso não pega tanto a questão da memória, porque ela vem de uma tradução... Os Estados Unidos vive de memória, vive de depoimento, né? Então, eu acho que ela está muito bem embasada nisso. É uma coisa que não faz parte tanto da nossa cultura, eu acho, nessa questão desse registro de si, essa mega exposição e tudo mais. Mas na questão de narrativa literária... Acho que ela estava falando mais de questão de quadrinhos, assim. Mais de quadrinhos, sim, né? Sim, pensando mais em quadrinhos. Eu não vejo a Bechdel como pioneira, não sei o que você acha. É o que eu fiquei curioso, na verdade, de perguntar para vocês, porque não sei responder. Eu acho que, sei lá, não é a primeira autobiografia, não é a primeira autobiografia em quadrinhos, mas eu acho que tem uma coisa dela, da Marjane Satrapi, que é um pouco diferente do... Aliás, até que é diferente dela, por exemplo, Persepolis é um livro mais parecido com Maus. É um livro que conjuga história política com história familiar, com uma certa história cultural. Então eles são livros, eles estão num lugar mais próximo, assim, eu acho. Ela interrompe para contar a história do Irã, do Chá, do Reza Pahlavi, ela está num lugar. A Bechdel não está muito, embora ela esteja aqui e ali preocupada com uma certa história, o país ela está preocupada com um depoimento ali. Tem uma coisa que também não é o total do livro, mas o livro tem uma coisa de depoimento. Talvez, 2006, pensar 10 anos antes, vou pensar que ela começou a escrever em 2010, em 2000. O tipo de exposição, o tipo de depoimento, o tipo de declaração que ela dá, claro que é de forma literária e trabalhada, é um pouco a moeda corrente no mundo, né? Infelizmente. A gente se fala com os outros a partir de experiências próprias que são autolaudatórias e autoglorificantes, e mesmo quando elas são autodepreciativas, elas são autolaudatórias e Enfim, é o que a gente vive. A gente vive um mundo onde as pessoas falam de si o tempo inteiro, 24 horas por dia, para uma audiência que aplaude, e aí fala mais de si. Saiu uma tirinha esses dias maravilhosa na New York, que essas tirinhas são horrendas, há uns 10 anos. Acertaram uma maravilhosa, são duas pessoas conversando num bar, e aí uma tá esperando a outra terminar de falar e falando assim, que legal que você tá terminando, porque agora eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com isso. E o mundo virou um pouco isso, assim. Então eu acho que a coisa do testemunhal, talvez em 2000, é difícil às vezes a gente ver o passado, mesmo o passado recente com o olho de hoje. Talvez em 2000 uma pessoa falando, olha, meu pai era... pedófilo, porque pedófilo é uma coisa de criança que não tem... mas enfim, transava com adolescentes. Tudo isso hoje, sei lá, um textão, sabe? Uma coisa que um pouco esvazia, assim. Então eu acho que no fim, a mesma coisa desse testemunho, ela tem menos importância da maneira com que ela cria essa rede de significados entre um acontecimento, um livro, uma coisa que ela vê na rua, uma coisa que um tio fala, etc. Eu acho que o livro... Mas assim, pioneiro, sei lá, pioneiro foi o cara que foi o primeiro hieróglifo. Pioneiro, sei lá, assim, os pioneiros. Com uma carroça, né?
Acho que não tem, assim, essa coisa também, tudo já foi dito, então assim, tudo isso é meio balela, assim, meu... Se a pessoa senta e escreve um livro que tá na cabeça dela, um pouco a gente tenta essa coisa, não, tudo já foi dito, não foi o diabo, sabe? Então, todo mundo é meio pioneiro quando faz alguma coisa. Eu acho que ela tem um mérito, assim, de conseguir criar uma relação muito interessante e confiar muito no leitor para decodificar com ela essa relação entre imagem e palavra. Assim. Ao longo do quadrinho, ela faz resumos de imagem muito bons. Então, por exemplo, ela passa um capítulo inteiro mostrando um elemento, seja um diarinho que ela ganha, ou um bonequinho que o pai deu, enfim. Na última página vai aparecer a mesa dela com todos esses objetos. Então, o que eu acho interessante na Bechdel é ela conseguir não só ressignificar coisas externas e adaptar para o contexto dela, mas ao longo do quadrinho ela ressignifica imagens que ela mesma criou. Então eu acho que isso é um mérito dela. Ela achou uma fórmula que, querendo ou não, vende. Uma forma de contar histórias. Voltando a essa questão de que uma coisa tinha um significado em 2000 e ganha um outro significado agora em 2018, vocês acham que a pedofilia seria tratada de uma outra forma ou então seria recebida de uma outra forma? Porque fica algo meio que insensado ali, né? Ela fala, mas não fala. Assim, você entende que o pai ele é um pedófilo, mas não tem aquele peso que hoje em dia, quando a gente fala de pedofilia, eu acho que tem um peso muito diferente de 2 anos atrás, por exemplo, quem dirá então há 18 anos atrás. Vocês acham que teria... Eu quando falei que não estou defendendo o pai, só que a definição que eu conheço de pedofilia é que é efobofilia, né? Que é pessoas que são pré-púberes. Ele transava com adolescentes, então... Sim. Mas tudo bem, tá transando com um menino de 15 anos, entendo no que a gente chama de pedófilo. Olha só uma coisa... Mas não estou defendendo. Não, eu acho, sei lá, vejam o que aconteceu com essa semana com o Guia Sexual e Companhia. Por acaso eu editei esse livro na companhia. Eu não sei se eu não escolhi, mas eu lembro da discussão se a gente ia fazer o livro ou não na editora. Em 2007, isso, ou seja, muito próximo do... Não sei se vocês acompanharam, estou falando do livro que o Bolsonaro mostrou e tal. Guia Sexual, que é Guia do Zizi Sexuel, né, que em francês traduz para... Guia do Pinto Sexual. Eu lembro, assim, que em 2017 era mais estúpido ainda, eu achei engraçado que tinha um menino, uma hora que o menino tinha um buraco, você podia botar o dedo e fazer o pinto dele. Talvez tenha votado a favor do livro só por isso. Eu lembro, assim, quando a gente estava fechando a prova, a gente tem que parar toda hora e falar, gente, como é que a gente vai falar isso? Que para um francês falar, olha, então o menino coloca o pinto dentro da menina, e aí sai um líquido, e esse líquido sobe e engravida a menina. Tinha um jeito de escrever isso, assim, que não era só assim como... E aí o livro tem um trecho sobre pedofilia, que é o que o Bolsonaro faz todo o alarde do mundo com esse trecho. E na minha lembrança, eu procurei o livro em casa, eu não sei se eu tenho ainda, acho que eu dei para minha irmã. Na minha lembrança é uma coisa assim, coisas que você deve se preocupar, pedofilia. Vai vir um sujeito te oferecer algodão doce, você diz não e sai correndo. Que inclusive acontece. Que acontece no Farrump. O livro... Ele não caiu bem em 2007, assim. Não caiu bem por motivos diferentes. Ele não vendeu um exemplar. Foi um fracasso total e absoluto. Só a gente gostava do livro. Tinha uma coisa assim, puta que livro legal. Ele não vendeu bem. Tanto que ele foi cancelado, ele não estava em catálogo mais da editora. Não é que ele não estava em catálogo porque escandalizou, porque ele vendeu pouco. E ele teve alguns telefonemas mal-humorados, mas os telefonemas mal-humorados eram bem constantes, assim. Uma vez eu recebi que era um livro do Julius Pfeiffer, que a capa é um menino desenhando com a mão para trás, assim. E o livro não tem nada a ver com isso. O livro é sobre os pais desse personagem estão se divorciando e ele fica amigo de um vizinho. Mas ele ligava a mulher, ela ligou várias vezes e falar que o livro tinha convertido o filho dela, transformado o filho dela em gay. Claro. E essa mulher ligava constantemente na editora. Isso acontecia por várias razões. Então, assim, a gente tinha noção de que o livro ia dar um problema, mas a gente sabia o tamanho desse problema. Assim, eram pais chatos que iam pegar o livro e ligar e ser educadamente, porque você está lá, explicava a situação e acabava. Então, assim, não foi um livro que deu certo no Brasil, quando saiu há 10 anos, na mesma época que esse. Olha o que aconteceu agora. Acharam o livro, a questão da pedofilia no livro, que é muito... Sabe, eu estou tentando falar de uma distinção médica da coisa, sei lá o quê. Imagina... Então isso que eu quis dizer, eu acho seria mais corajoso para ela, tanto no país dela,
onde as coisas não vão bem, né? Agora vai ter uma troca de ministro daqueles juízes da Suprema Corte que podem reverter o casamento gay lá e reverter o aborto, né? Que é aquele Roe versus Wade, que é um caso dos anos 70, que por isso tem clínica de aborto nos Estados Unidos. Então eles também vivem um momento regressivo. Eles também vivem um momento onde um político populista pode usar um livro para atacar uma coisa. Então, nesse sentido, tem uma frase de um amigo meu no livro que eu amo, chamado Tribunal da Quinta-feira, ele fala: você nunca escapa do teu tempo. Assim. Você pode tentar de tudo, mas uma hora o teu tempo te alcança. Então, uma hora o tempo alcança as coisas, sabe? Não estou dizendo que o Titeuf ou esse eram livros à frente do seu tempo, mas o mundo vive ondas de liberdade, de conservadorismo. Isso é uma coisa meio da história do planeta e do Brasil pendendo mais para o conservadorismo. Mas com alguns momentos, né? A gente elegeu o Lula, e a Dilma. Então eu acho que sim, que o contexto mudou, geral, para o livro. Eu acho que não seria o livro que ela escreveria hoje, mas eu acho que se publicado hoje exatamente assim, ele poderia dar um barulho para um lado da pedofilia, como se ela estivesse fazendo um elogio ao pai, que é um sabe, todo desse bar. É que como o livro já saiu, já foi saudado, hoje ele é um clássico dos quadrinhos, então ninguém vai voltar e reler o livro, eu acho, da mesma maneira que o Bolsonaro fez com um livro que no Brasil não deu muito em nada, que foi o Titeuf. Mas eu acho que assim, o clima é diferente e o livro é mais urgente, assim como o próprio Guia do Aparelho Sexual, que é um livro, repito, apesar de falar de sexo meio diretamente, como bem francês ele é inócuo, é um nada, assim, é um livro engraçadinho que você põe o dedo e faz o pinto do personagem. Tipo, qualquer moleque daquela idade já tá falando merda muito mais avançada no recreio, assim, com nenhuma dúvida. Então eu acho que aí tem a ver com o contexto, tem a ver com um momento de populismo, um momento de redes sociais. É muito fácil transformar uma coisa numa bandeira, né? E esses livros que tratam de temas de sexualidade, em temas complexos, como o caso do namoro do pai dela. Porque, por exemplo, o pai dela tem 40 anos e namora um cara de 17. Que é o babado das crianças. Que é a babado das crianças, correto? Se fosse uma menina, não tinha tanto problema. Se fosse uma menina, é mais socialmente aceito. Eu acho que naquela época, atualmente, seria... Não, hoje, por isso eu estou falando assim, um homem mais velho namorar com uma menina mais nova é mais socialmente aceito do que um gay namorar com outro gay da mesma idade. Eu acho que ele não teria ido pra cadeia. Ele não teria ido pra cadeia, ele não teria sido processado, tendo que mudar. Então, eu não sei, eu acho que a gente regride e avança em maneiras muito incompreensíveis, assim, né, de momento para entender. Mas, só estou falando, não estou defendendo relações de pessoas de 17 com 42, só estou falando que a sociedade permite mais um homem mais velho namorar uma mulher mais nova do que um homem mais velho namorar um homem mais novo, mesmo que essas idades sejam parecidas. Eu tinha no colégio uma amiga de 17 que namorava um cara de 40, isso é uma coisa que hoje em dia seria mais escandaloso, mas pra gente passava muito batido, um cara da turma, assim. Ele saía com a gente, era normal. Então também tem coisas culturais que melhoram e avançam, mas não sei se eu cheguei em lugar nenhum com a resposta, mas de certa forma é isso. E a própria postura da Beck enquanto narradora, dela tá sempre duvidando de si mesma e duvidando de qual seria a relação afetiva entre ela e o pai dela, eu acho que exime ela de qualquer crítica também. Então, ela nunca afirma nada 100%. Eu acho que, felizmente ou não, isso livra o fan-home de qualquer acusação. Sim. Ela desmente o próprio diário, né? Isso também. Por exemplo. Então, eu acho que ela fazendo isso, usando esse mecanismo narrativo, ela se dá a liberdade de abordar temas tabu também. Que no caso, de novo, é a mesma coisa. É um cara com uma relação de poder sobre essas pessoas. Em geral, são alunos dele, são funcionários ou alunos que ele traz para essa casa. Mas é muito ambíguo. A cena, né, do cara, do menino, ele tá atrás do moleque, ele não tá achando o moleque, ele acha o irmão do moleque e fala, vamos procurar teu irmão. Nessa viagem, ele dá cerveja pro irmão desse moleque. Quando eles chegam em casa, o irmão, que é quem eles estão procurando, denuncia o cara. A cena é toda construída de uma forma, e no fim de tudo, quando não dá em nada a coisa, o menino que denunciou pede desculpa pra ele. Isso. Então, assim, qual a razão daquela denúncia? Ela é ciúme? O menino ficou com ciúme porque o irmão estava transando com o abusador dele e ele não. Que você nem sabe se transou ou não.
Então, assim, é tudo... A sexualidade humana é muito complexa, né? E para todos os lados. Tem textos sobre Fan Home que mostram que não é à toa que a foto do babysitter dos irmãos, da Bechdel e dela, é uma foto que o pai dela tirou. Eles tinham ido juntos para um hotel com a Bechdel e os irmãos dela. E a Bechdel achou essa foto do babysitter pegando um sol na cama dele anos depois, num envelope de fotos da família dela. E tem pesquisas sobre Fan Home que dizem que não é à toa que está bem na metade do livro. E mostra exatamente essa spread page, mostra essa relação dúbia, porque apesar dela se sentir um pouco revoltada, ela não consegue deixar de observar a beleza do cara nessa posição, sabe? Tipo, a singeleza dessa foto, desse momento, sabe? Uhum. Acho que, gente, alguém tem alguma pergunta? É o momento. Você falou aí que o pai dela era bissexual e ela era lésbica. Tem muitos casos de família adotiva, os dois pais, na verdade, assim, tem filho, quer dizer, de famílias que tem alguém LGBT que só a criança que é. Daí o pai e a mãe são héteros. Uhum. Eu queria saber se vocês conseguem traçar se vocês conseguirem, por favor, traçam como seria a história da conversa no caso do pai dela fosse heterossexual. Uau! Vai lá, Aline. Boa sorte. Então, como eu estava comentando, toda a autobiografia, ela passa pelo outro, né? Muito da história da Bechdel só é carregada de sentido justamente pelo paralelo que ela constrói com o pai dela. Eu acho que ela conseguiria fazer um quadrinho sobre a descoberta dela enquanto homossexual, mesmo se o pai dela fosse hétero, mas não teria essa riqueza de sentido e de paralelos traçados e de frustração, justamente porque ela ficou frustrada justamente pela mãe dela não ter falado pra ela que o pai era bi e ela não ter tido essa experiência de poder compartilhar com um familiar tão próximo como é ser LGBT nos Estados Unidos dos anos 60. Então, a gente fica sempre no campo da especulação, né? É claro que seria outra história, muito menos rica. Eu queria que você, como você fala em síncope de transtorno psicológico, se eu não me engano, você fala mais de ansiedade. De ansiedade. Uhum. Acho que Fan Home tem muito disso, tipo... Um capítulo, né, focado. Não só um capítulo, mas que a obra toda. A forma como o pai é, por ele ser homossexual e ser um cara que tá dentro do armário, ele tem muita mania de ter uma casa do início do século XIX. E ele também, muitas vezes, ele desconta essa frustração dele nos filhos. A Bechdel, ela tem uma hora que ela também desenvolve toque. Sim. Então, você como uma pessoa que meio que saca dessas coisas, como é que você enxerga tudo isso na obra? Então, gente, só para contextualizar, eu fiz quadrinhos que lidam com representatividade de doença e de transtornos psicológicos, enfim, por isso que a Belly me fez essa pergunta. Nossa. Eu acho que essa questão do Bruce Bechdel, que é o pai da Alison, dele ser mostrado como uma pessoa completamente maníaca, porque para quem ainda não leu Fan Home, ele é completamente obcecado pela decoração da casa deles e cada detalhe é muito importante. Se os filhos esbarravam em algo, quebravam alguma coisa, ele ficava putaço. Então, sim, tem a ver com essa questão de não poder ser você mesmo. Ele não podia viver a sua identidade, seja bissexual ou homossexual. E justamente por isso que essa comparação deixa o quadrinho tão rico, porque ao mesmo tempo que ele acaba transpondo essa vontade de ser ele mesmo para a decoração da casa, ele sempre se esforçou para deixar a Alison mais feminina, que era o que ele queria, porque ele não podia ser feminino. Sim. Então ele projetava isso na filha.
Isso ajudou a Alison também a se libertar e a ser ela própria. Ela vive falando isso, que a morte dele foi o começo da vida dela. Tanto social, quanto sexual, enfim, etc. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho essencial essa abordagem, tanto dessa não é uma sociofobia, tem a ver com uma homofobia internalizada, que obviamente seria muito mais fácil ter na época em que o pai dela viveu, que era uma época muito mais conservadora. Eles moravam numa cidade de, não sei se acho que tinha menos de 1.000 habitantes. 700, pelo que eu vi. 700 habitantes, então todo mundo era parente, tipo, resumindo, não dá nem para imaginar a mentalidade das pessoas nessa cidade. Então, eu acho que é essencial para esse quadrinho mostrar essa preocupação com a aparência e esse transtorno obsessivo-compulsivo dela, porque sem esse transtorno, que eu sei que é negativo, ela não teria também feito esse quadrinho. Essa obsessão por registrar a própria vida, gente, isso é doentio também. Tipo, a gente pode achar o resultado disso é maravilhoso, mas isso é doentio também. Enfim. Eu acho que também que é engraçado ver como no livro todo ela se coloca como uma antípoda do pai. Tá? O pai, ela é sempre uma reação ao pai. O pai é dos arabescos e dos frufrus, ela é do funcional. Ela tipo gosta de a roupa mais simples possível, mais funcional possível, mais rápida de colocar o cabelo do jeito mais prático, não sei o que, enquanto o pai quer babado e penteado e vestido. Então o tempo inteiro eles estão batendo nessa coisa, mas eles estão justamente batendo pelo que os aproxima, né? Ela é funcional e prática, e a estética toda dela vem de uma reação e da própria descoberta da sexualidade, como que uma hora ela vê uma lésbica numa viagem com o pai passando e os dois têm uma reação, tipo, o pai fala, é isso que você quer ser? E ela fala, tipo, exatamente isso, calça jeans, camisa de manga comprida, óculos, penteado, escovinha, é isso. E só que vem do mesmo lugar, né? Ele quer que ela seja mais feminina, é isso que você falou, porque ele quer ser mais feminino e ela quer ser mais masculina em oposição ao pai. Então eles estão ali, eles nunca se encontram, mas eles não se encontram por razões muito próximas, né? Muito frustrante, coitados. E ela registra que um dos poucos interesses que eles tinham em comum era justamente a estética masculina, né? Ela queria ser masculina e, obviamente, ele se sentia atraído por isso. Gente, alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Obrigado. Vai lá. Vocês falaram muito das influências que o quadrinho ele pega, né? E do marco que ele tem. Onde vocês veem a influência do fan home hoje em dia? Porque a Alison Medel tem muita influência por causa do teste. Eu não falo disso. Mas onde vocês veem essa influência do próprio quadrinho, do fan home em si? Em outras autoras, você disse? Isso, em todas as áreas atualmente. Assim, onde vocês veem a influência? Bom, teve uma explosão de quadrinhos autobiográficos, né? Depois dos anos 2000, 2010. Eu acho que a Bechdel é, obviamente, essencial nisso. Ela e a Marjane Satrapi. Eu acho que em autoras de quadrinhos brasileiras, eu vejo muito essa questão de, mesmo se não for um quadrinho assim militante, abertamente tratando dessas questões, a Bechdel, tanto em traço como em maneira de expor o conteúdo, ela influenciou assim, toda uma geração de mulheres quadrinistas no Brasil, que vão tratar de representatividade, mas de maneira mais sutil, ou vão ser mais autobiográficas também. E pensando É que eu tô pensando agora que o quadrinho virou um musical, tô tentando associar as duas informações. Eu acho que isso mostra o quanto da influência dessa história teve na cultura dos Estados Unidos. Ou, eu posso estar exagerando, mas na cultura ocidental como um todo, porque são poucos quadrinhos que viram musicais da Broadway, né? Sucesso, então, né? Que ganham Tonys, né? Então, acho que isso mostra que essa história, sim, ela tem um peso, não é à toa que é um clássico. Então, mas eu acho que é mais a postura da Bechdel que ficou nas quadrinistas que vieram depois. A Bechdel influencia nos teus quadrinhos? Sim, sem dúvida. A Bechdel me influencia muito
Eu gosto muito da relação que ela consegue construir entre traço cartoonizado e traço realista. Ela não se prende em estilos, ela consegue ter um traço resumido e mesmo assim não querer dizer que o traço dela é simples. Eu me importo muito com isso, eu tento trabalhar isso também nos meus quadrinhos. E essa questão também de poder abordar questões que são importantes, que as pessoas talvez acham que sejam autobiográficas, mas conseguir traçar um paralelo disso com influências externas também. Legal. Gente, mais alguém? Perguntas? Não sejam tímidos. Não? Então, chegou o momento de a gente saber os próximos lançamentos da Todavia. De quadrinhos. De quadrinhos, André. Oba. Vai sair o Conta pra Bone, gente. Bone do Jeff Smith, Esse clássico. ano ainda? Sai em novembro o primeiro volume, a gente vai fazer em 3 volumes e não 9, porque a terceira vez que tenta se publicar no Brasil, então vamos fazer um volumão com tudo que já saiu. E aí daqui a 3 meses já sai o próximo, colorido, bonitinho. No ano que vem tem o Tom Gauld, que é o cara que faz aqueles quadrinhos sobre literatura, que volta e meia tem, mas são dois livros. É um chamado Moon Cop, que é um policial na Lua, só que a Lua tá esvaziada, ele fica meio sozinho, comendo uns donuts. É um livro super triste, melancólico, curtinho. E o outro é o Davi Golias, só que chama Golias e é do ponto de vista do Golias, que é um burocrata que odeia brigar. E toda hora aparece alguém, ele tem que matar as pessoas, ele fica muito sentido, e ele sofre e tal. É muito engraçado, então, com aquele humor dele meio irreal. Aí vai ter o Beijo Adolescente, do Rafa Coutinho. Legal. A gente vai republicar os 3 que já saíram num livro só. E ele vai publicar mais 2 livros do Beijo Adolescente, então vão ser 9 capítulos. Os 3 livros já estão contratados, que o Rafa já está fazendo. Vai ser daquele tamanho mesmo? Não, vai ser um pouquinho menor, porque aquele tamanho não cabe em prateleira. Não, é sério, aí você tenta vender para livraria e o cara fala, não gosta de livro que fica assim. Então, a gente deu uma diminuída. E vai ter Baiacu 2, eventualmente, no ano que vem. Estamos ainda aí na briga orçamentária com a Baiacu, porque a Baiacu é um projeto caro pra cacete, a gente precisa de dinheiro. Mas vai rolar, no ano que vem certamente vai ter a Residência de novo, Baiacu 2 de novo. E outras coisinhas que... E André, e da Bechdel? Da Bechdel vai sair o Dykes to Watch Out For, né, que é a série de tirinhas. Angélica Freitas, a poeta de Meu Útero, tamanho de um punho, grande poeta, maravilhosa, fanzaça da Bechdel, está traduzindo. E o próximo livro dela, que vai chamar O Segredo da Força Sobre-Humana, que é sobre a relação dela com o próprio corpo e com exercícios físicos, e parece uma loucura engraçadíssima. E, enfim, Bechdel puro, ela deve terminar no ano que vem, a gente vai lançar o mais rápido possível. Legal. E tentar trazer ela no Brasil no ano que vem. Beleza, então é isso, né? Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que aconteceu lá na Ugra sobre Fan Home. Foi muito legal fazer a mediação. Eu queria falar mais uma vez sobre a campanha do Papuzinho lá no Apoia-se. O que é o Apoia-se? É uma plataforma de financiamento coletivo recorrente, onde você pode colaborar financeiramente com projetos que você gosta, como por exemplo o Papuzinho. Você pode colaborar com o valor que você puder, é só ir lá dar uma olhada nas descrições, escolher o valor e apoiar mensalmente com o Papuzinho, e você estará ajudando a conteúdos como esse, registros de bate-papos, também as entrevistas, os quadros, as resenhas, enfim, todo o conteúdo que eu produzo aqui, você ajudará para que esse conteúdo continue existindo para o público. Então é isso aí, pessoal, eu queria agradecer muito aos apoiadores do Papuzinho, a galera que já tá lá fazendo parte do grupo no Facebook, que já tá fazendo parte dos sorteios, recebendo alguns conteúdos exclusivos. Então é isso aí, pessoal, valeu, até a próxima.